Nesta hora quieta, quando o mundo se aquieta e as luzes se apagam uma a uma, há algo sagrado acontecendo. O Senhor, que não dormita nem dorme, como nos lembra o Salmo 121:4, está atento a cada suspiro teu, a cada movimento do teu coração inquieto. Tu não chegaste a este momento por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui, nesta vigília santa, porque Ele conhece a batalha que travamos na solidão da noite. A Escritura nos ensina em Jó 35:10. Onde está Deus, meu Criador, que dá cânticos de louvor durante a noite? Sim, amado, mesmo na escuridão, especialmente na escuridão, Deus está preparando cânticos novos para a tua alma. A noite não é tua inimiga. Ela é o ventre silencioso onde Deus gesta milagres, onde sussurra segredos que o barulho do dia não permite ouvir. Como está escrito em Jó 4:13, entre pensamentos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo, Deus se move. Ele trabalha enquanto repousamos, tece sonhos divinos enquanto nossos corpos descansam, e usa até mesmo nossa insônia como altar de encontro. Tu não estás sozinho nesta vigília. Há uma multidão de anjos ao teu redor, como lemos em Hebreus 12:22. Tendes chegado a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Se teu coração está pesado, se a ansiedade bate à porta como o vento frio da madrugada, lembra-te, Jesus preparou este momento específico para ser teu abrigo. Como uma mãe que vela pelo filho enfermo, Ele está aqui, com mãos que curam e voz que acalma. A própria escuridão que te cerca agora é como a sombra de suas asas, mencionada no Salmo 17:8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Se conseguires, deixa um sinal de fé nos comentários. Uma simples declaração: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Ou, entrego minha ansiedade ao Senhor. Cada palavra de fé é como um incenso que sobe ao trono celestial, e Deus responde a cada sincero clamor. O luar que entra pela janela não é apenas luz refletida. É testemunha silenciosa de que mesmo na noite mais escura, há luz que não se apaga. Como Jesus disse em João 8:12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta luz está aqui, agora, envolvendo teu quarto, tua cama, teu coração inquieto. Respiremos juntos nas verdades eternas que Deus deixou gravadas em sua palavra sobre o descanso. Em Salmo 127:2 está escrito: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Que revelação profunda! O sono não é conquista humana, é presente divino, não é recompensa por esforços, mas dádiva do amor paternal de Deus. Quantas noites já passaste virando de um lado para outro, tentando forçar o sono com técnicas humanas, quando na verdade precisava simplesmente receber o que Deus já havia preparado? O sono que Ele dá é diferente. É sono que restaura, que cura, que prepara para novos amanheceres. É sono ungido pela paz que excede todo o entendimento, como Paulo menciona em Filipenses 4:7. Davi conhecia este segredo quando escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Observa a sequência. Primeiro a paz, depois o deitar, então o dormir. E tudo isso na segurança que só Deus pode dar. Davi não disse, tentarei dormir, ou espero conseguir repousar. Ele declarou com certeza, em paz me deitarei e dormirei. Esta paz vem do conhecimento profundo de quem é nosso Deus. Isaías 26:3-4 nos ensina: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A mente firme não é mente vazia, mas mente ancorada na pessoa de Cristo, na fidelidade das promessas, na eternidade do amor divino. Lembras-te das vigílias de Davi no deserto? Quantas noites ele passou sob as estrelas, fugindo de Saul, dormindo em cavernas? Foi justamente nestes momentos que nasceram os mais belos salmos sobre confiança e descanso. No Salmo 63:6-7, ele declara:
Quando me lembro de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas me regozijo. Davi transformou a insônia em intimidade com Deus. Cada vigília forçada virou vigília santa. Cada noite sem sono se tornou noite de revelação. E assim pode ser contigo também. Esta madrugada que te mantém desperto pode ser o portal para encontros divinos que transformarão tua vida. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, recebeu sua maior revelação durante um sonho, conforme 1 Reis 3:5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Deus usa nossos sonhos, nossas noites quietas, nossos momentos de vulnerabilidade, para se revelar de maneiras que o agitado dia não permite. E que dizer de Jesus, nosso maior exemplo? Em Marcos 6:46-48, lemos que ele subiu ao monte para orar, e de lá vigiava os discípulos que lutavam contra o vento contrário no mar. Mesmo nas horas mais tardias, Jesus intercedia. Mesmo quando parecia distante, ele estava presente, orando, vigiando, preparando-se para caminhar sobre as águas e acalmar a tempestade. Jesus nos convida em Mateus 11:28-29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este convite não é apenas para os dias claros, é especialmente para as noites escuras, para as madrugadas de luta, para os momentos quando a alma clama por paz. O descanso que Jesus oferece é mais profundo que o sono físico. É descanso da culpa, da vergonha, da ansiedade sobre o amanhã. É descanso que vem do conhecimento de que somos amados incondicionalmente, aceitos completamente, guardados eternamente. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento sagrado de depositar aos pés de Jesus tudo aquilo que tem roubado teu sono, perturbado tua paz, agitado teus pensamentos. Como está escrito em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançar aqui implica movimento deliberado, decisão consciente de transferir o peso que não consegues carregar. Vem como estás. Jesus não precisa que limpes tua vida antes de te aproximares. Ele te recebe na bagunça, na confusão, no desespero, como o paralítico do telhado em Marcos 2, que foi trazido por amigos numa maca. Tu também podes vir numa maca de fé, carregado por esta oração, trazido pela graça que te encontrou nesta madrugada. Confessa agora, em silêncio ou sussurrando, os medos que te assombram quando a cabeça toca o travesseiro. Aquela preocupação com o trabalho de amanhã, a ansiedade sobre decisões que precisas tomar, o medo de perder pessoas que amas, a inquietação sobre o futuro dos filhos, a dor que carregas no peito há tanto tempo. Jesus conhece cada um destes fardos, porque ele mesmo os carregou. Lembras-te daquela noite no Getsemane? Lucas 22:44 nos conta que, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus suou sangue de angústia, experimentou a ansiedade em seu grau máximo, sentiu o peso esmagador que pode atacar um coração humano. Mas observe o que ele fez com sua angústia. Não aguardou, não tentou resolvê-la sozinho. 3 vezes ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Esta é a oração modelo para nossas madrugadas de luta. Honestidade sobre o que sentimos, entrega da situação ao Pai, confiança em sua vontade superior. Tu podes fazer o mesmo agora. Diz ao Pai: Senhor, esta ansiedade que me consome, esta preocupação que me tira o sono, esta dor que parece não ter fim, eu entrego tudo a ti. Não se faça a minha vontade limitada, mas a tua vontade perfeita. Confio que tu sabes o que é melhor para mim. Pensa na história de Ana, a mãe de Samuel. 1 Samuel 1:10 nos conta. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana não escondeu sua dor, não fingiu estar bem. Ela derramou sua alma diante de Deus. E Eli, o sacerdote,
Pensou que ela estava embriagada, tamanha era a intensidade de sua oração silenciosa. Mas Deus ouviu. Verso 19. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e foram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Do clamor noturno nasceu Samuel, o grande profeta que mudaria a história de Israel. Tua oração desta madrugada também está sendo ouvida. Tuas lágrimas não caem no vazio. Cada uma é preciosa aos olhos de Deus, como nos lembra o Salmo 56:8. Tu contas os meus passos quando ando errante. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Agora, respira o Pai Nosso comigo, mas de forma meditativa, deixando cada palavra penetrar fundo na alma. Pai nosso que estás nos céus. Ele é Pai, não juiz severo, não credor implacável, mas Pai amoroso que conhece nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos. Santificado seja o teu nome. Que teu nome seja santo também nesta madrugada, nesta luta, nesta entrega que fazemos agora. Venha o teu reino. Que teu reino de paz invada meu coração, minha mente, meu quarto, minha cama. Seja feita a tua vontade. Como Jesus no Getsêmani, eu entrego minha vontade à tua vontade superior. O pão nosso de cada dia, inclusive o pão do descanso, o alimento do sono reparador, a nutrição da paz. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-me por tentar carregar sozinho o que devia entregar a ti, como também perdoamos. E ajuda-me a perdoar aqueles que me machucaram, pois sei que o rancor rouba o sono. Não nos induzas à tentação, principalmente a tentação de retomar as preocupações que acabei de entregar. Mas livra-nos do mal. Livra-me do mal da ansiedade, da depressão, do desespero, pois teu é o reino. Tu tens controle sobre todas as situações que me preocupam. O poder, tu tens poder para mudar o que precisa ser mudado. E a glória, e toda a glória seja dada a ti, quando eu testemunhar tua fidelidade. Para sempre. Amém. Para sempre confiarei. Para sempre me entregarei. Para sempre louvarei. Há algo misterioso e sagrado sobre as horas da madrugada. É quando Deus parece falar mais claramente, quando o véu entre o céu e a terra se torna mais tênue, quando experimentamos sua presença de maneira mais íntima. Como está escrito em Jó 33:14-16. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então revela aos ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Tu não estás desperto por acaso. Mesmo que tua insônia pareça uma maldição, Deus pode transformá-la em bênção. Usar tua vigília forçada como oportunidade de encontro divino. Assim como Jacó, que lutou com o anjo até o romper do dia e saiu transformado, tu também podes sair desta noite com uma nova unção, uma nova revelação, uma nova paz. Lembras-te de José, filho de Jacó? Seus sonhos noturnos não eram apenas experiências psicológicas. Eram revelações proféticas que mudaram o curso da história. Em Gênesis 37, vemos como Deus usou os sonhos de José para revelar o futuro. E mais tarde, quando José estava na prisão, foi através da interpretação de sonhos que ele encontrou o caminho para o palácio de Faraó. Mesmo quando os sonhos pareciam distantes e as noites eram longas na prisão, Deus estava preparando José para ser instrumento de salvação para toda uma nação. Gênesis 39:21 nos diz: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Esta benignidade divina não o abandonou nem nas noites mais escuras do cárcere. Paulo e Silas também experimentaram o poder transformador da vigília noturna. Atos 16:25 relata: Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles estavam acorrentados numa prisão escura, mas transformaram a madrugada em altar de louvor. E o que aconteceu? De repente sobreveio um grande terremoto, de tal modo que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Verso 26.
Tua madrugada de oração também pode ser seguida de terremotos espirituais que abram portas que pareciam para sempre fechadas. Quando louvamos no vale, quando adoramos na prisão, quando confiamos na escuridão, liberamos o poder sobrenatural de Deus para operar milagres em nossa vida. A Escritura nos ensina, no Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é apenas um anjo, é todo um acampamento celestial. Neste exato momento, há anjos ministradores ao teu redor, cumprindo o que está escrito em Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eliseu conhecia esta realidade espiritual. Quando seu servo ficou apavorado ao ver o exército inimigo cercando a cidade, Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E 2 Reis 6:17 nos conta: E o Senhor abriu os olhos do jovem e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se teus olhos espirituais pudessem se abrir neste momento, tu verias que não estás sozinho nesta vigília. Há hostes angelicais cuidando de ti, protegendo o teu sono quando ele vier, ministrando paz ao teu coração inquieto, intercedendo junto contigo conforme Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembras-te da experiência de Ezequiel? Em Ezequiel 1:1 ele conta: Aos 30 anos no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Mesmo no cativeiro, longe de casa, Deus se revelou de maneira gloriosa. Tua situação atual não é impedimento para uma visitação divina. O coração que vigia é terreno fértil para revelações. Como está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando guardamos o coração na presença de Deus durante as vigílias noturnas, estamos criando espaço para que ele plante sementes de esperança, paz e direção. O Salmo 139:11 e 12 nos lembra uma verdade preciosa. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para Deus, não há diferença entre dia e noite. Ele está igualmente presente, igualmente ativo, igualmente cuidando de ti. Esta é a hora quando Deus sussurra segredos aos corações atentos, quando planta sonhos proféticos nas mentes rendidas, quando cura feridas profundas nas almas que se entregam. Não desperdiça esta oportunidade sagrada. Recebe a presença divina que já está aqui, envolvendo-te como manto de amor. Mesmo no meio da luta noturna, mesmo quando a ansiedade aperta o peito e o sono parece distante, há sempre motivos para a gratidão. A Escritura nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não diz por tudo, mas em tudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, podemos encontrar razões para louvar. Comecemos pelo óbvio. Tu estás vivo. Teu coração bate, teus pulmões respiram, tua mente funciona. Cada batida cardíaca é um milagre renovado. Cada respiração é um presente divino. Como está escrito em Atos 17:28, nele vivemos e nos movemos e existimos. Até mesmo tua capacidade de orar nesta madrugada é evidência da graça sustentadora de Deus em tua vida. Agradeça pelo teto que te cobre nesta noite. Há milhões que dormem ao relento, expostos ao frio e à chuva. Tua cama, por mais simples que seja, é altar de descanso preparado pelo Senhor. Tuas cobertas são abraço tangível do amor paternal de Deus. Como Davi escreveu no Salmo 23:5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Lembras-te da história de Jeremias? Em meio à destruição de Jerusalém,
Quando tudo parecia perdido e sem esperança, ele encontrou forças para declarar nas Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Até mesmo nas lágrimas da noite, Jeremias descobriu que as misericórdias se renovam a cada amanhecer. Cada dia que desponta é prova fresh da fidelidade divina. Cada manhã é nova oportunidade de recomeço, nova página em branco na história que Deus está escrevendo contigo. Agradeça pelas bênçãos invisíveis, pelos perigos dos quais foste librado sem nem saber, pelas doenças que não te tocaram, pelos acidentes que foram impedidos pela proteção angelical, pelas tentações das quais foste guardado pela graça preservadora. O Salmo 91:7 promete: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pensa nas orações já respondidas em tua vida, aquela situação que parecia impossível e se resolveu de forma surpreendente, aquela porta que se abriu quando todas pareciam fechadas, aquela cura que veio quando os médicos haviam desistido, aquela provisão que chegou no momento exato da necessidade. Se consegues lembrar-te de pelo menos uma oração respondida, tens motivo para crer que Deus responderá também à oração desta madrugada. Como está escrito em Isaías 46:9-10, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Agradeça pelas pessoas que Deus colocou em tua vida, família que te ama mesmo com teus defeitos, amigos que te apoiam nas dificuldades, irmãos na fé que oram por ti, líderes espirituais que te pastoreiam, até mesmo aqueles que te machucaram, pois através da dor tu aprendeste a perdoar e foste moldado à imagem de Cristo. Lembras-te de Paulo e Silas cantando hinos na prisão à meia-noite? Atos 16 nos mostra que mesmo acorrentados, feridos numa cela escura, eles encontraram motivos para louvar. E o que aconteceu? O louvor na adversidade liberou poder sobrenatural, que abalou as estruturas da prisão e abriu portas que pareciam soldadas. Teu louvor desta madrugada também tem poder para abalar estruturas espirituais que te mantêm prisioneiro. Cada obrigado, Senhor, pronunciado em meio à luta, é chave que abre cadeados celestiais. É dinamite espiritual que derruba muralhas de ansiedade e depressão. Agradeça pelo dom da salvação, pela cruz onde Jesus pagou o preço por teus pecados, pela ressurreição que garantiu tua vitória sobre a morte, pelo Espírito Santo que habita em ti como selo da herança eterna. Como Paulo exclama em 2 Coríntios 9:15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Mesmo que esta noite seja difícil, mesmo que o amanhecer pareça distante, tu podes declarar como Jó em meio às suas aflições: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Esta não é resignação passiva, mas confiança ativa na soberania e bondade de Deus. A gratidão é medicina para a alma ansiosa, bálsamo para coração ferido, luz para a mente confusa. Quando agradecemos, mudamos nossa perspectiva, deixamos de focar nos problemas para enxergar as soluções, saímos da posição de vítima para assumir postura de vencedor. Termina este momento de ação de graças declarando: Senhor, eu te agradeço por esta madrugada que me permite estar a sós contigo. Obrigado por ouvir minha oração, por cuidar de mim, por nunca me abandonar. Obrigado pelas bênçãos que já recebi e pelas que ainda vêm. Meu coração transborda de gratidão pelo teu amor incondicional. Amém. Ao longo da história sagrada, vemos homens e mulheres que enfrentaram noites escuras da alma e descobriram que Deus é fiel também na escuridão. Suas experiências são faróis de esperança para nossa própria jornada noturna de fé. Davi, transformando insônia em intimidade. Davi conhecia bem as vigílias forçadas. Perseguido por Saul, viveu anos dormindo em cavernas, sempre alerta, sempre fugindo. Mas foi precisamente nestas noites sem descanso que nasceram os salmos mais profundos sobre confiança em Deus.
No Salmo 51, escrito após seu pecado com Batseba, vemos um Davi quebrantado, provavelmente passando noites insones sob o peso da culpa. Mas em sua oração de madrugada, ele descobriu o caminho para a restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A insônia causada pelo remorso se transformou em vigília de arrependimento que resultou em purificação. No Salmo 63, escrito no deserto de Judá, Davi declara: Na minha cama me lembro de ti, nas vigílias da noite medito em ti. Ele aprendeu a redimir as horas de vigília, transformando-as em momentos de comunhão. Quando o sono fugia, ele buscava a face de Deus. E que resultado teve esta intimidade noturna? O Salmo 16:7 revela: Bendirei ao Senhor que me aconselha. Até nas noites o meu coração me ensina. As noites de Davi se tornaram escola de sabedoria divina, universidade onde Deus lhe ensinava lições que o dia não permitia aprender. José, sonhador e intérprete dos sonhos de Deus. José teve uma relação singular com as experiências noturnas. Desde jovem, recebia revelações através de sonhos. Em Gênesis 37, seus sonhos proféticos irritaram os irmãos, mas eram sementes do plano divino para sua vida. Quando foi vendido como escravo e depois injustamente preso, José poderia ter questionado se aqueles sonhos eram realmente de Deus. Mas mesmo na prisão, ele continuou interpretando sonhos, ajudando o copeiro e o padeiro de Faraó, conforme Gênesis 40. Foi através de um sonho, o pesadelo de Faraó sobre as vacas gordas e magras, que José chegou ao palácio e se tornou vice-rei do Egito. Gênesis 41:16 mostra sua humildade. Respondeu José a Faraó dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. José nunca perdeu a fé nos sonhos divinos, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer as revelações. Ele confiou que Deus cumpriria seus propósitos no tempo certo. Teus sonhos e revelações noturnas também se cumprirão. Deus não esquece suas promessas. Pedro, da negação noturna à restauração matutina. Pedro passou a pior noite de sua vida quando negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. Lucas 22:62 nos comenta: E saindo Pedro chorou amargamente. Imagina as horas que se seguiram, a culpa, a vergonha, o remorso dilacerante. Mas Jesus, mesmo na cruz, não esqueceu Pedro. E na manhã da ressurreição, o anjo disse às mulheres em Marcos 16:7: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Jesus mencionou Pedro especificamente, aquele que mais precisava de esperança. O encontro de restauração entre Jesus e Pedro aconteceu numa manhã à beira do mar, com peixes assando na brasa. João 21 relata como Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Uma pergunta para cada negação da noite terrível. A noite de Pedro foi de lágrimas, mas a manhã trouxe restauração completa. Suas lágrimas amargas se transformaram em ministério poderoso. No dia de Pentecostes, este mesmo Pedro pregou com tal unção que 3.000 almas se converteram. A noite mais escura de sua vida se tornou portal para seu maior triunfo. As 10 virgens. Vigilância espiritual na espera. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25 para ensinar sobre vigilância espiritual. 5 eram prudentes e mantiveram azeite extra em suas lâmpadas. 5 foram negligentes e ficaram sem combustível. À meia-noite, a hora mais escura, veio o clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As virgens prudentes estavam preparadas para a vigília prolongada. Elas entenderam que a espera poderia se estender pela madrugada. Esta parábola nos ensina que as vigílias noturnas são tempos de preparação espiritual. Quando não consegues dormir, pergunta-te: será que o Espírito Santo está me preparando para algo especial? Será que esta vigília é treinamento para tempos que virão? Mantém tua lâmpada acesa, teu coração oleado pela presença do Espírito Santo. Como as virgens prudentes, usa estas horas de vigília para te preparar para os encontros divinos que Deus tem planejado. Jesus, dormindo na tempestade. Confiança absoluta no Pai. Marcos 4:37-39.
relata uma das cenas mais impressionantes dos evangelhos. Jesus dormindo profundamente no barco, enquanto uma tempestade furiosa ameaçava afundá-los. Os discípulos, desesperados, o acordaram gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? A resposta de Jesus revela o segredo do descanso divino. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e houve grande bonança. Jesus pôde dormir na tempestade porque tinha confiança absoluta no Pai. Ele sabia que nem tempestade, nem demônios, nem morte poderiam frustrar os propósitos divinos. Esta mesma confiança está disponível para ti, quando as tempestades da vida rugem ao teu redor. Problemas financeiros, crises familiares, doenças, perseguições. Tu podes ter o mesmo descanso de Jesus, não porque ignoras os problemas, mas porque confias que aquele que governa ventos e mares também governa tua situação. Daniel. Revelações proféticas nos sonhos. Daniel teve experiências extraordinárias durante as horas noturnas. Em Daniel 2, quando Nabucodonosor teve um sonho perturbador e ameaçou matar todos os sábios da Babilônia, Daniel pediu aos amigos que orassem por revelação. Daniel 2,19 conta o resultado. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então, Daniel bendisse o Deus dos céus. A oração coletiva da madrugada resultou em revelação que salvou vidas e exaltou o nome de Deus. Mais tarde, o próprio Daniel recebeu visões proféticas durante as noites. Em Daniel 7:1, lemos: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Deus continua falando através de sonhos e visões noturnas. Não desprezes os sonhos que tens. Alguns podem ser mensagens divinas para a tua vida ou para outras pessoas através de ti. Nabucodonosor. Deus falando a corações ímpios. Mesmo Nabucodonosor, rei pagão e orgulhoso, foi alcançado por Deus através de sonhos noturnos. Em Daniel 4:5 ele confessa: Tive um sonho que me espantou, e os pensamentos na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Deus não se limita a falar apenas com os justos. Ele também procura corações perdidos através das experiências noturnas. Se tens familiares ou amigos que não conhecem Jesus, ora para que Deus os visite em sonhos, como fez com Nabucodonosor. O resultado final foi glorioso. Nabucodonosor reconheceu a soberania do Deus de Israel e declarou em Daniel 4:37: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, justiça, e pode humilhar aos que andam na soberba. Os magos do Oriente, direcionados por sonhos. Mateus 2 relata como os magos que vieram adorar o menino Jesus foram divinamente avisados em sonhos para que não voltassem a Herodes. Verso 12. Deus usou sonhos para proteger seu filho e orientar homens sábios de terras distantes. Também José, o pai adotivo de Jesus, recebeu múltiplas orientações através de sonhos, para casar com Maria, Mateus 1:20, para fugir para o Egito, Mateus 2:13, para voltar de lá, Mateus 2:19, e para ir para Nazaré, Mateus 2:22. Estes exemplos mostram que Deus continua usando sonhos e experiências noturnas para orientar seus filhos. Mantém teu coração aberto durante esta vigília. Deus pode estar preparando revelações específicas para a tua vida. Jacó, lutando com Deus até o amanhecer. Uma das experiências noturnas mais marcantes da Bíblia é a luta de Jacó com o anjo em Gênesis 32. Durante toda a madrugada, Jacó lutou com um ser misterioso que depois se revelou ser o próprio Deus. Então disse: Deixa-me ir porque já raia a alva. E disse: Não te deixarei ir se me não abençoares. Verso 26. Jacó se recusou a desistir, mesmo ferido na coxa, mesmo exausto pela luta prolongada. O resultado foi transformador. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Verso 28. A vigília de luta se tornou momento de transformação de caráter. Às vezes, nossas vigílias noturnas,
São convites de Deus para lutar em oração, para não desistir até recebermos a bênção que Ele quer nos dar. Se esta é uma noite de luta para ti, não te renda facilmente. Prevalece como Jacó, até ver o amanhecer da vitória. Há batalhas que só se tornam visíveis na quietude da noite, feridas que só doem quando o barulho do dia cessa e ficamos a sós conosco. Esta madrugada é convite divino para trazer à luz tudo aquilo que tem estado escondido nas cavernas da alma, roubando paz e perturbando o descanso. A ansiedade noturna tem raízes profundas. Muitas vezes, é durante as primeiras horas da manhã que os medos mais primitivos nos assaltam. Medo da morte, do abandono, do fracasso, do futuro incerto. Como está escrito em Jó 7:4. Quando me deito digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. Jó conhecia bem esta agonia noturna. Seus pensamentos acelerados, descritos em Jó 7:13-14. Quando digo, consolar-me-á a minha cama aliviará a minha queixa. Então, me assombras com sonhos e me espantas com visões. Até mesmo a cama, que deveria ser lugar de descanso, se tornara fonte de tormento. Mas observa como Jó lidou com sua angústia. Ele a trouxe diante de Deus. Não guardou para si. Não tentou resolver sozinho. Não se afundou no desespero silencioso. Ele clamou, questionou, lamentou diante do Altíssimo. E no final de sua jornada, pôde declarar: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42:5. Reconhecendo a batalha espiritual, Paulo nos alerta em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitas vezes nossa insônia não é apenas física ou emocional, é espiritual. O inimigo ataca especialmente durante as horas vulneráveis da madrugada, quando estamos sozinhos, cansados, com as defesas baixas. Ele sussurra mentiras, traz memórias dolorosas à tona, amplifica medos e preocupações. Mas temos armas poderosas para esta guerra. Efésios 6 nos ensina sobre a armadura completa de Deus. O cinto da verdade, que dissipa as mentiras do inimigo, a couraça da justiça, que protege nosso coração, o calçado da prontidão do Evangelho, que nos mantém firmes, o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, que protege nossa mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Neste momento, vista toda esta armadura pela fé, declara: revisto-me de toda a armadura de Deus. Cingo minha mente com a verdade de suas promessas. Visto a couraça da justiça de Cristo que me protege. Calço meus pés com a paz do Evangelho. Levanto o escudo da fé contra todos os ataques do maligno. Ponho o capacete da salvação que guarda meus pensamentos. Empunho a espada do Espírito, que é a palavra viva de Deus, clamando por libertação de medos e traumas. Há feridas na alma que só Deus pode alcançar e curar. Traumas da infância que moldaram nossa maneira de ver o mundo. Rejeições que criaram fortalezas de insegurança. Abusos que deixaram cicatrizes invisíveis mas profundas. Perdas que nunca foram adequadamente elaboradas. Ezequiel 36:26 contém uma promessa poderosa para corações feridos. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus quer fazer uma cirurgia espiritual em teu coração, nesta madrugada. Ele quer remover o que está duro, caloso, ferido, e implantar algo novo, sensível, cheio de vida. Esta operação divina pode acontecer enquanto tu simplesmente te entregas em suas mãos. Se há rancor em teu coração contra alguém que te magoou profundamente, esta é a hora de entregar também esta dor ao Senhor. Marcos 11:25 nos ensina: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O perdão não é sentimento, é decisão.
Tu não precisas sentir vontade de perdoar. Precisas escolher perdoar. De agora mesmo que doa. Senhor, eu escolho perdoar. Menciona o nome da pessoa. Entrego a Ti toda a mágoa, toda a amargura, todo o desejo de vingança. Libero esta pessoa do débito que tinha comigo. Abençoa sua vida. Usa até mesmo esta dor para me moldar à Tua imagem. Orando pela renovação da mente. Romanos 12:2 nos exorta. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente precisa ser reprogramada com as verdades de Deus. Durante anos, talvez tenhamos alimentado pensamentos negativos, crenças limitantes, padrões mentais destrutivos. Mas esta madrugada pode ser o início de uma nova programação mental baseada na Palavra de Deus. Filipenses 4:8 nos dá o padrão. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Decide agora encher tua mente com estas coisas boas. Quando pensamentos ansiosos vierem, substitui-os por promessas bíblicas. Quando medos tentarem te assaltar, declara versículos de proteção e confiança. Quando a culpa tentar te condenar, lembra-te de Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A intercessão de Jesus por nós. Uma das verdades mais consoladoras da Escritura é que Jesus está intercedendo por nós neste exato momento. Hebreus 7:25 declara: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Enquanto tu lutas com ansiedade, insônia e feridas emocionais, Jesus está no trono celestial, apresentando teu caso ao Pai. Ele conhece tua dor porque ele mesmo experimentou tentações, sofrimentos, angústia. Hebreus 4:15 nos assegura: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porventura, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus luta por ti quando tu não tens forças para lutar. Ele intercede por ti quando tu não sabes nem o que pedir. Ele te sustenta quando tu estás prestes a cair. Esta não é batalha que travamos sozinhos. Temos um advogado junto ao Pai que nunca perde uma causa. Na oração sacerdotal de João 17, Jesus ora especificamente por proteção. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Verso 15. Esta oração continua sendo eficaz hoje. Jesus continua pedindo ao Pai que nos proteja de todo o mal, clamando por libertação específica. Se há vícios que te atormentam, padrões de comportamento que não consegues quebrar, fortalezas mentais que parecem inexpugnáveis, este é o momento de clamar por libertação específica. 2 Coríntios 10:4-5 nos garante: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Identifica as fortalezas específicas em tua vida e declara guerra contra elas. Em nome de Jesus, eu quebro toda a fortaleza de ansiedade que tem governado minha mente. Destruo todo o pensamento de medo que tem roubado meu sono. Derribo toda a mentira do inimigo que tem me feito duvidar do amor de Deus. Levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Lembra-te da promessa de 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em ti é maior que qualquer força que tenta te oprimir. Selando a oração com autoridade. Termina este momento de clamor exercendo a autoridade que Jesus te deu. Lucas 10:19. Registra suas palavras. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Declara com fé: Satanás, eu te resisto em nome de Jesus e tu tens que fugir.
Toda ansiedade, todo medo, toda opressão, sai da minha vida agora. Eu declaro que sou filho, filha de Deus, comprada pelo sangue do Cordeiro, selada com o Espírito Santo da promessa. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Durmo na paz de Cristo e desperto na alegria da salvação. Uma das marcas mais belas da maturidade espiritual é quando nossa oração deixa de ser apenas sobre nós mesmos e se expande para abranger outros. Nesta vigília sagrada, somos convidados a ser sacerdotes intercessores, levantando as necessidades de famílias, comunidades, nações diante do trono da graça. Orando pela família. Tua família é tua primeira congregação, teu primeiro campo missionário. Cada membro precisa de cobertura espiritual, especialmente durante as horas vulneráveis da noite, quando as forças das trevas mais atacam. Ora por teu cônjuge se és casado. 1 Pedro 3,7 nos lembra que somos co-herdeiros da graça da vida e que devemos orar juntos para que nossas orações não sejam impedidas. Pede proteção sobre o sono dela, sabedoria para as decisões que enfrentará amanhã, saúde física e emocional, crescimento espiritual. Se há tensões no casamento, esta é hora preciosa para interceder pela restauração. Malaquias 2,16 nos diz que Deus odeia o divórcio, não porque quer nos fazer infelizes, mas porque conhece seu plano original para o matrimônio. Clama pela unção de Deus sobre tua união, pela sabedoria para amar como Cristo amou, pelo quebrantamento de muralhas de orgulho e incompreensão. Ora pelos filhos, cada um por nome. Salmo 127:3 declara: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Pede proteção angelical sobre seus sonos, sabedoria para escolhas acadêmicas e profissionais, discernimento para amizades, pureza em relacionamentos, revelação do propósito divino para suas vidas. Se tens filhos rebeldes ou afastados da fé, lembra-te da promessa de Isaías 49:25. Mas assim diz o Senhor: certamente os cativos se tirarão ao valente, e a presa do tirano se livrará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Ora pelos pais, ainda que já tenham partido para a eternidade. Se ainda vivem, pede que seus últimos anos sejam coroados de paz e dignidade. Honra-os conforme o mandamento de Êxodo 20:12. Se já morreram, agradece pelos valores que transmitiram e ora para que seu legado continue através de ti, intercedendo pelos vizinhos e comunidade. Jesus nos ensinou em Marcos 12:31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Teus vizinhos são próximos dados por Deus, não por acaso. Ora pela família ao lado. Talvez não conheça seus nomes, mas Deus conhece suas necessidades. Pede proteção sobre aquela casa, bênção sobre aquela família, oportunidades para testemunhar do amor de Cristo através de gestos simples de bondade. Intercede pela tua comunidade, os comerciantes locais, os trabalhadores noturnos, os seguranças, os profissionais de saúde em plantão, os motoristas nas estradas. Há uma rede invisível de pessoas que trabalha enquanto dormimos para manter nossa sociedade funcionando. Ora, especialmente pelos que sofrem insônia como tu nesta madrugada. Em algum lugar, há alguém chorando sozinho, alguém enfrentando depressão, alguém contemplando desistir da vida. Tua oração pode ser instrumento de Deus para tocar aquele coração desesperado, clamando pelos enfermos e solitários. Há hospitais cheios de pessoas que passam a noite lutando contra doenças, famílias que velam entes queridos em UTIs, idosos solitários em asilos que ninguém visita. Tua vigília pode ser ponte de intercessão por todos eles. Tiago 5:14-15 nos ensina sobre o poder da oração pelos enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ora especificamente por pessoas com câncer, doenças cardíacas, diabetes, depressão, vícios.
Pede que Deus toque seus corpos durante o sono reparador, que acelere processos de cura, que dê paz em meio à dor. Lembra-te das viúvas e viúvos. 1 Timóteo 5:3 nos manda honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas. A solidão noturna pode ser especialmente dolorosa para quem perdeu o companheiro de décadas. Ora, para que sintam a presença consoladora do Espírito Santo. Intercessão por líderes e governantes. 1 Timóteo 2:1-2 nos exorta: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Ora pelos líderes da tua nação, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, juízes. Pede que recebam sabedoria divina em suas decisões, que sejam protegidos de corrupção, que governes com justiça e temor de Deus. Clama especialmente para que Deus toque o coração destes líderes durante seus sonos, como fez com Nabucodonosor. Às vezes, uma revelação noturna pode mudar o rumo de políticas que afetam milhões de vidas. Ora pelos líderes espirituais, pastores, missionários, evangelistas. Efésios 6:19 mostra Paulo pedindo oração para que lhe fosse dada a palavra no abrir da boca. Teus líderes espirituais também precisam desta cobertura de oração, especialmente durante as horas silenciosas, quando preparam sermões e buscam direção de Deus. Clamando pelos perseguidos e sofredores. Hebreus 13:3 nos lembra: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Neste momento, cristãos em muitas partes do mundo enfrentam perseguição, prisão, tortura por causa de sua fé. Ora por nossos irmãos na China, no Oriente Médio, na África, em países onde ser cristão significa arriscar a vida. Pede coragem para os que testificam em tribunais hostis, consolo para famílias de mártires, proteção para igrejas clandestinas, abertura de portas para evangelização em nações fechadas. Intercede também pelos refugiados, órfãos vítimas de tráfico humano, escravos modernos. Há mais escravos hoje do que em qualquer época da história. Tua oração pode ser instrumento de libertação para cativos que nem conheces, orando pela salvação dos perdidos. O coração de Deus pulsa pela salvação dos perdidos. 2 Pedro 3:9 revela: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ora por familiares inconversos, aquele tio ateu, aquela prima que vive na religiosidade sem conhecer Jesus pessoalmente, aquele amigo que zomba da fé. Pede que Deus os toque através de sonhos, como fez com muçulmanos que têm encontros com Jesus em visões noturnas. Clama pelos líderes de outras religiões, por ateus militantes, por pessoas em seitas e ocultismo. Lembra-te de que Saulo foi o maior perseguidor da igreja antes de se tornar Paulo, o maior evangelista. Intercede pela abertura de portas para a evangelização, por obreiros na seara, por recursos para missões, por tradução da Bíblia em idiomas que ainda não a possuem. Selando a intercessão com fé. Termina este tempo de intercessão declarando 1 João 5:14-15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agradece a Deus por usar-te como instrumento de intercessão nesta madrugada. Declara que cada oração oferecida subirá como incenso diante do trono celestial e produzirá frutos eternos na vida das pessoas pelas quais oraste. Chegamos ao momento de fazer escolhas deliberadas que transformarão não apenas esta noite, mas todas as noites que virão. O descanso verdadeiro não é conquista ocasional, mas estilo de vida cultivado através de disciplinas espirituais e decisões conscientes de confiar em Deus. Cultivando os frutos do Espírito como caminho para a paz. Gálatas 5:22-23 nos apresenta os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é
caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observa que paz está incluída nesta lista, não como emoção passageira, mas como fruto maduro de uma vida rendida ao Espírito Santo. Cada um destes frutos contribui para um sono saudável. A caridade, amor, remove amarguras que perturbam o descanso. O gozo traz leveza ao coração pesado. A paz aquieta tempestades interiores. A longanimidade, paciência, nos ensina a esperar no tempo de Deus sem ansiedade. A benignidade nos faz tratarmos bem a nós mesmos e aos outros, criando ambiente harmonioso para o repouso. A bondade gera consciência limpa, que permite dormir sem remorsos. A fé substitui preocupações por confiança. A mansidão acalma espíritos agitados. A temperança nos protege de excessos que roubam o sono. Compromete-te agora a cultivar estes frutos conscientemente. Quando sentires a ansiedade subindo, ativar a paz. Quando a amargura tentar se instalar, escolher o amor. Quando impaciência agitar teus pensamentos, exercitar longanimidade, aprendendo a diferença entre vigilância espiritual e ansiedade. Jesus nos ensinou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância que Deus abençoa, vigilância espiritual, intercessora, profética, e a vigilância que Ele não ordena, vigilância ansiosa, controladora, obsessiva. A vigilância espiritual é como Maria sentada aos pés de Jesus, atenta à sua voz, pronta para obedecer. É como o profeta Abacuque que disse: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me colocarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. Abacuque 2:1. A vigilância ansiosa é tentar controlar o que não podemos controlar, preocupar-nos com o que não podemos resolver, carregar responsabilidades que Deus não nos deu. É querer ser Deus em nossa própria vida e na vida dos outros. Aprende a discernir. Quando tua mente não consegue parar de trabalhar, pergunta-te: esta vigilância é de Deus ou da carne? Estou intercedendo em amor ou me preocupando em medo? Estou vigiando para obedecer ou para controlar? O descanso verdadeiro é mais que dormir. Jesus fez convite profundo em Mateus 11:28-29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Observa que Jesus não prometeu apenas descanso físico, mas descanso para as almas. Este descanso da alma é mais profundo que o sono. É cessação da luta interior, fim da guerra entre o que somos e o que Deus quer que sejamos, paz entre nossa vontade e a vontade divina. Podes dormir 8 horas e acordar cansado se tua alma não descansou. Ou podes dormir poucas horas e acordar revigorado se tua alma repousou em Cristo. O verdadeiro descanso começa quando paramos de lutar contra Deus e começamos a fluir com seus propósitos. O jugo de Jesus é suave, porque ele carrega o peso maior. Somos chamados apenas a caminhar ao seu lado, não a carregar sozinhos os fardos da vida. Quando aprendemos esta lição, encontramos descanso mesmo em meio às atividades, paz mesmo durante as tempestades, estabelecendo rituais sagrados para o descanso. Assim como os israelitas tinham rituais específicos para diferentes aspectos da vida espiritual, podemos estabelecer rituais sagrados que preparem nossa alma para o descanso, não por legalismo, mas por sabedoria prática que honra a Deus. Antes de deitar, faz uma oração de gratidão pelos eventos do dia. Salmo 92:1-2 declara: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Estabelece o hábito de recordar pelo menos 3 bênçãos do dia antes de fechar os olhos. Cria o ritual do perdão noturno. Antes de dormir, perdoa todas as ofensas do dia, grandes e pequenas. Perdoa o motorista que te cortou no trânsito, o colega que foi indelicado, o familiar que disse palavra dura. Não leves para a cama nenhuma amargura.
pois ela fermenta durante a noite e se torna veneno pela manhã. Estabelece momentos de entrega das preocupações. Imagina uma cesta aos pés da cama, onde depositas simbolicamente cada ansiedade antes de te deitares. Diz: Senhor, deposito nesta cesta mental todas as preocupações do dia. Confio que tu cuidarás de cada uma durante a noite. Yuri declarando promessas sobre o sono. A palavra de Deus contém promessas específicas sobre o descanso que podemos declarar sobre nossas noites. Não como fórmulas mágicas, mas como âncoras de fé que estabilizam nossa alma em meio às tempestades noturnas. Declara Salmo 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Personaliza. Senhor, eu me deito em paz nesta noite porque confio em ti. Tu me fazes repousar em segurança total. E proclama Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Declara: eu sou amado de Deus, por isso ele me dará sono reparador. Não preciso lutar pelo descanso, é presente divino. Cita Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Afirma: não há medo em meu coração, porque Deus está comigo. Meu sono será suave e reparador. Comprometendo-se com práticas espirituais diárias. O descanso noturno é fruto de uma vida bem vivida durante o dia. Compromete-te com práticas espirituais que alimentarão tua alma e prepararão teu coração para a paz noturna. Estabelece tempo diário de leitura bíblica. Salmo 1, 2, 3 promete: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mantém vida de oração constante, não apenas em momentos de crise. 1 Tessalonicenses 5:17 nos exorta a orar sem cessar. Não significa estar sempre de joelhos, mas manter comunhão constante com Deus ao longo do dia. Cultiva comunhão com outros cristãos. Hebreus 10:25 nos adverte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Pratica generosidade e serviço. Atos 20:35 nos lembra das palavras de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Corações generosos dormem melhor, porque têm consciência limpa e propósito claro. Renovando a mente com a verdade. Romanos 12:2 nos chama à transformação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Compromete-te a substituir padrões mentais tóxicos por verdades bíblicas. Quando pensamentos de inadequação vierem, lembra-te de Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando medos sobre o futuro tentarem te assaltar, declara Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando os sentimentos de solidão oprimirem tua alma, apega-te a Hebreus 13:5. Não te deixarei, nem te desampararei, estabelecendo limites saudáveis. Parte do descanso verdadeiro vem de aprender a dizer não às demandas excessivas da vida. Jesus mesmo estabeleceu limites. Ele não curou todos os doentes de Israel, não visitou todas as cidades, não atendeu todas as solicitações. Marcos 1:35-38 mostra Jesus se retirando para orar. E quando os discípulos o encontraram dizendo que todos o procuravam, ele respondeu: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali, porque para isso vim. Se Jesus, que era perfeito, estabeleceu limites, quanto mais nós precisamos aprender esta sabedoria. Compromete-te a estabelecer limites saudáveis, horário para trabalhar e horário para descansar, tempo para servir outros e tempo para cuidar de ti mesmo.
momentos para estar disponível e momentos para estar a sós com Deus. Eclesiastes 3:1 nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para vigília e tempo para sono, tempo para trabalho e tempo para descanso, tempo para dar e tempo para receber. Selando o compromisso em oração. Faça agora uma oração de compromisso, selando estas decisões diante de Deus. Pai Celestial, nesta madrugada sagrada, eu me comprometo a viver de maneira que honre o descanso que tu me dás. Comprometo-me a cultivar os frutos do Espírito, especialmente a paz que excede todo entendimento. Comprometo-me a praticar vigilância espiritual, não ansiedade carnal. Comprometo-me a buscar descanso verdadeiro em Jesus, não apenas sono físico, mas paz da alma. Comprometo-me a estabelecer rituais sagrados que preparem meu coração para o repouso. Comprometo-me a declarar tuas promessas sobre meu sono e descanso. Comprometo-me a manter práticas espirituais diárias que alimentem minha alma. Comprometo-me a renovar minha mente com tua verdade, substituindo mentiras por promessas bíblicas. Comprometo-me a estabelecer limites saudáveis que protejam meu bem-estar físico, emocional e espiritual. Senhor, que este compromisso não seja apenas palavras desta madrugada, mas estilo de vida que se manifeste em cada noite que virá. Sela estas decisões com teu Espírito Santo, para que eu seja fiel ao que prometo agora. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao momento mais sagrado desta vigília, quando sela-se tudo o que foi orado, declarado e entregue nas últimas horas. Como pastor espiritual que abençoa suas ovelhas antes de elas se recolherem para descanso seguro, o Senhor Jesus quer pronunciar sobre ti palavras de vida, proteção e paz profunda. A proclamação da proteção divina. Com a autoridade que vem da palavra de Deus, proclamo sobre tua vida as promessas eternas de proteção, como está escrito no Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nesta noite tu habitas no esconderijo do Altíssimo. Tua cama é altar sagrado, teu quarto é santuário preparado pelo próprio Deus. À sombra do Onipotente, tu descansarás, não na sombra fria do medo, mas na sombra refrescante das asas divinas que te cobrem com amor materno e proteção paternal. Continua a proclamação do Salmo 91, 3-6. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu pavés e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Declaração sobre o terror noturno. Nenhum terror da noite te tocará. Pesadelos, insônias, medos irracionais, ansiedades que atacam na madrugada. Tudo isso está debaixo dos pés de Jesus. O terror noturno não tem poder sobre filhos de Deus que descansam na proteção do Altíssimo. Declaração sobre setas diurnas. As preocupações do dia de amanhã não roubarão teu sono desta noite. As setas de ansiedade sobre trabalho, família, finanças, saúde, todas são interceptadas pelo escudo da fé e pela verdade de Deus que é teu pavés e broquel. Declaração sobre pestes na escuridão. Enfermidades que atacam durante o sono, vírus que se multiplicam na noite, células que se alteram nas horas de descanso. Tudo isso está sob controle divino. Teu corpo é templo do Espírito Santo e será guardado durante as horas de reparação. Os versículos 7 e 8 proclamam vitória completa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Invocando a guarda angelical. O Salmo 91, 11-12 revela uma das promessas mais consoladoras da Escritura. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com o teu pé em pedra. Neste momento, invoco sobre ti a guarda angelical que Deus estabeleceu para todos os que o temem. Não são apenas 1 ou 2 anjos, é todo um exército celestial designado para tua proteção. Como Eliseu viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo, assim há hostes angelicais acampadas ao redor de tua cama, nesta noite. Anjo da guarda, que o anjo designado especificamente para a tua vida faça vigília sobre teu sono, afastando toda influência maligna, todo pesadelo, toda perturbação espiritual. Anjos guerreiros, que os anjos de guerra estabeleçam perímetro de proteção ao redor de tua casa, impedindo que forças das trevas se aproximem para perturbar teu descanso. Anjos ministradores, que os anjos ministradores tragam cura para teu corpo durante o sono, restauração para tua mente, renovação para teu espírito. Anjos de revelação, que os anjos que trazem mensagens divinas te visitem em sonhos proféticos, trazendo direção, consolo, revelação da vontade de Deus para a tua vida. Hebreus 1:14 confirma: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Estes anjos não estão ociosos, trabalham ativamente em teu favor durante cada momento desta noite, transformando móveis em altares sagrados. Nesta hora santa, cada elemento do teu quarto se torna símbolo espiritual de bênçãos divinas. Teu travesseiro é pedra de Betel. Assim como Jacó usou uma pedra como travesseiro e teve sonho sobre a escada que ligava terra e céu. Gênesis 28:11-22. Teu travesseiro nesta noite é ponte entre o terreno e o celestial. Que Deus te visite em sonhos reveladores, mostrando seus propósitos para a tua vida. Teu lençol é manto de justiça. Isaías 61:10 declara: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Cada fibra do tecido que te cobre nesta noite simboliza a justiça de Cristo que te envolve completamente. Tua cama é altar de descanso, não mais leito de ansiedade, mas altar onde ofereces tuas preocupações em sacrifício. Altar onde depões teus fardos e recebes em troca a paz que excede todo entendimento. Como está escrito em Salmos 132:14. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Teu quarto é santo dos santos. Assim como no templo havia lugar santíssimo onde a presença de Deus habitava, teu quarto nesta noite se torna lugar santo onde o Espírito Santo faz residência especial. Cada respiração que deres é incenso que sobe ao trono celestial. As paredes são muralha de fogo. Zacarias 2:5 promete: e eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. As paredes físicas de teu quarto são apenas símbolos da muralha espiritual de fogo divino que te cerca completamente. Declarações proféticas sobre as noites que virão. Com autoridade profética baseada nas promessas de Deus, declaro sobre tua vida, sobre teu sono futuro. Declaro que cada noite será terreno fértil para sonhos divinos. Como José e Daniel receberam revelações através de sonhos, tu também receberás direção celestial durante tuas horas de descanso. Teu sono não será apenas reparação física, mas escola espiritual, onde Deus te ensinará segredos do reino. Sobre tua paz noturna. Proclamo que a ansiedade noturna não mais reinará sobre tua vida. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará teu coração e tua mente durante todas as noites que virão. Como Jesus dormiu na tempestade, tu também descansarás em meio às turbulências da vida. Sobre tua saúde. Declaro restauração completa para teu corpo durante as horas de sono. Que cada célula seja renovada, cada órgão fortalecido, cada sistema revitalizado. Como está escrito em 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E nem sobre tua família. Proclamo que a paz que recebeste nesta vigília se estenderá sobre todos os membros de tua família. Que cada um encontre descanso reparador, proteção angelical, sonhos proféticos.
que vossa casa seja reconhecida no mundo espiritual como o lar onde Deus habita. Sobre o teu ministério, declaro que esta vigília de oração te capacitou para ministério mais profundo. Assim como Ana, que servia no templo com jejuns e orações de noite e de dia, tua vida de oração noturna te qualifica para impactar vidas de maneira sobrenatural. A bênção sacerdotal personalizada. Adaptando a bênção que Deus ensinou Moisés em Números 6, 24, 26, pronuncio sobre ti. O Senhor te abençoe nesta noite e te guarde durante todas as horas de sono. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, mesmo na escuridão, e tenha misericórdia de ti, removendo toda a culpa e vergonha. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz para dormir, paz para sonhar, paz para despertar renovado. Cânticos de ninar celestiais. Como mãe que canta para embalar o filho, o Espírito Santo entoa sobre ti cânticos de amor. Sofonias 3,17 revela: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ouve o cântico silencioso de Deus sobre tua vida. Dorme, meu filha amada. Nas asas do vento te levarei. Sonha com anjos, sonha com glória, que de manhã te despertarei. Não temas sombras, não temas noite. Minha luz santa te guardará. Anjos cantando ao teu redor, paz verdadeira te cobrirá. Dorme tranquilo, dorme seguro. Meu amor nunca faltará. Cada promessa se cumprirá. Novo amanhecer chegará. Entrega final ao Pai. Como Jesus na cruz entregou seu Espírito ao Pai, Lucas 23, 46, entrega agora toda a tua vida, toda a tua noite, todo o teu futuro às mãos do Pai Celestial. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, minha mente, meu corpo, meus sonhos, meus medos, minhas esperanças. Tudo o que sou e tudo o que espero ser, deposito em tuas mãos amorosas. Obrigado por esta vigília sagrada que me trouxe paz, direção e cura. Obrigado por ouvir cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. Obrigado por ser Deus que não dormita nem dorme, que me guarda como a menina dos olhos. Agora vou descansar não em minhas próprias forças, mas na segurança de teu amor. Vou dormir não porque consegui resolver todos os problemas, mas porque confio que tu cuidarás de tudo enquanto durmo. Que esta noite seja apenas prévia das delícias eternas que me aguardam na Jerusalém Celestial, onde não há mais noite, onde não há mais lágrimas, onde repousarei para sempre em tua presença gloriosa. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte para me dar vida abundante, agora e eternamente. Amém e amém. Palavra final de esperança. Como último sussurro desta vigília sagrada, lembra-te sempre destas verdades. Tu és amado incondicionalmente pelo Criador do Universo. Nada que fizeste ou deixaste de fazer pode mudar este amor. Tu és precioso aos olhos de Deus. Tão precioso que Ele deu seu Filho unigênito para te salvar. Cada nova manhã é prova fresca da fidelidade divina. Como está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tua história não termina nesta noite. Há capítulos gloriosos que ainda serão escritos, vitórias que ainda serão conquistadas, bênçãos que ainda serão derramadas, propósitos que ainda serão cumpridos. Vai em paz, servo bom e fiel. Descansa na certeza de que és filho do Rei, herdeiro do reino, templo do Espírito Santo, obra-prima do Criador. O mesmo Deus que sustenta estrelas em suas órbitas, sustentará tua vida durante esta noite e sempre. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. O silêncio da madrugada é o altar onde o céu fala mais alto. Enquanto o mundo dorme, os céus trabalham em teu favor. A cama que antes era laboratório de ansiedade agora se torna altar de descanso. O sono que Deus dá aos seus amados é mais que biológico. É cura, paz e revelação. Fim do roteiro.